dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós damos aquela parada básica, né, de 30 minutinhos para falar um pouco sobre algum assunto que seja importante, relevante e que de fato traga para a nossa vida algum acréscimo, alguma edificação. Então eu já quero dar as muitas boas-vindas para todos aqueles que estão na nossa audiência. E já dou meu recadinho. Se você achou o assunto que a gente tratou hoje importante para você ou para alguém, você tem algum familiar de repente que tem alguma situação que nós vamos tratar hoje, você pode compartilhar nosso conteúdo para que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Então, seja muito bem-vindo. E nessa quinta-feira nós vamos falar com Camila Silva dos Santos. Camila, isso, ela é psicóloga e ela tem o atendimento bem exclusivo, assim, com crianças com TEA. E dentro desse período que nós estamos agora, passou o Dia da Criança, as crianças brincaram, comeram, se divertiram, mas a vida volta à realidade. E hoje nós estamos vivendo momentos bem perigosos, vamos dizer assim, com nossas crianças. Então, seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Você atende em clínicas, nós já falamos isso antes, né? E qual é o índice de criança que vem com algum transtorno para ti? Muitas crianças vêm com um transtorno, né? Hoje, o que as evidências nos mostram é 1 em cada 36 crianças, né, que tem esse diagnóstico. Uhum. Mas isso tu fala aqui da nossa região? Ou é Não é um uma dado geral. geral? Seria um dado geral, não. Se fosse falar da nossa região, acredito que seria ainda um número maior. Maior. Uhum. Olha só. Mas eu estava pensando, quando a gente ia gravar isso aqui, falar sobre isso, na minha época, Camila, isso que eu tenho 60 anos, então há no mínimo 50 anos atrás, né? A gente não ouvia falar sobre isso, sobre algum tipo de transtorno, né? Não existia isso. A gente brincava na rua, a gente se sujava, a gente apanhava, e tinha todo esse processo aí, e no outro dia começava tudo de novo, e não se ouvia falar. Esses transtornos que foram acontecendo no decorrer, vamos dizer, desses 50 anos que é a minha vida aí, surgiram a partir do que, segundo os estudiosos? Então, antigamente não se tinha essa sigla do TEA, né? Então não tinha como diagnosticar crianças com TEA. Uhum, Antigamente, algumas pessoas que, né, tinham alguns critérios, elas eram consideradas com síndrome de Asperger. Principalmente aqueles que eram mais inteligentes, que se destacavam mais na escola, né? Não tinham essa dificuldade de aprendizagem também. Então, hoje se escuta muito mais falar sobre a questão do autismo, porque a ciência ela foi avançando. E não é uma causa do autismo, mas é uma correlação à questão das crianças que nascem com extrema prematuridade e extremo baixo peso, né? E uhum, essas crianças antigamente elas não sobreviviam, porque não uhum, existiam máquinas uhum, para ligar essas crianças e para elas sobreviverem. Então, hoje nós temos muitos casos de crianças que nasceram extremamente prematuras, que elas sobrevivem e elas são crianças que chegam até o consultório e são diagnosticadas com autismo. Então, tem uma correlação dessa questão. Hoje também, as pessoas, principalmente os homens, porque seria nos homens, né, essa justificativa, têm filhos quando são mais velhos. Isso também pode trazer a questão do autismo, não que seja a causa, né? Porque ele é multifatorial, então não uhum, existe uma causa somente, mas é um dado que tem relação com a questão do autismo. uhum. Então, pode-se afirmar que a pessoa. É uma pergunta, né? Uhum. Pode-se afirmar que uma pessoa que nasce prematura, ela tem uma tendência altíssima de ter autismo? Isso é uma correlação, né? Não, Aham, não seria a causa, por exemplo, eu tenho um filho extremamente prematuro e ele vai ser autista. Mas sim, ele existe uma grande
probabilidade dele ter o autismo por ter nascido, né, extremamente prematuro. Uma outra coisa, além de nascer prematuro, além de ter uma genética paterna, tem mais alguma? A gente escuta muito, né, falar e chegar até o consultório se a questão da TV, né, das telas, que É isso. antigamente nós não tínhamos, esse uso excessivo de tela, ele causa autismo. Ele não causa o autismo, mas ele tem uma relação com o neurodesenvolvimento. Então, uma Uhum, criança menor de 2 anos exposta à tela, ela deixa de ter N oportunidades, várias oportunidades no neurodesenvolvimento, porque ela está ali sendo estimulada apenas pela tela. Então, isso pode sim vir a se correlacionar com o autismo depois, né? Porque ela vai ser uma criança que ela não teve uma aquisição de habilidades. uhum. A gente tem assim ouvido muitos psicólogos, a internet tem trazido muito essa informação de que a criança até 2 anos não deveria estar exposta a nenhum tipo de tela, inclusive a televisão, porque Uhum. hoje está se considerando tela, o tablet, o celular, não, mas a televisão não deixa de ser, também, Também. né? Então, eu entendo perfeitamente isso que tu está dizendo. Quando a criança ela está envolvida com alguma tela, ela não está desenvolvendo brincadeiras, ela não está desenvolvendo criatividade, ela não está se correlacionando com outras pessoas, né? Então, eu acho que o pai e a mãe que nos assiste hoje e que talvez esteja relutando, né, para que possa até aceitar um diagnóstico, né, Camila? Porque isso também passa pelo teu consultório. O pai e a mãe que não aceitam o diagnóstico, o pai e a mãe que não aceitam os conselhos que estão sendo dados pelos psicólogos, porque acham que o seu filho é absolutamente perfeito. Como é que você trabalha com essa resistência? Sim, hoje chegam muitas crianças, e quem mais traz a criança até o consultório são as escolas, porque hoje a escola ela tem muita informação, Ah, é? então ela consegue identificar alguns critérios nessa criança e consegue enviar a ela em um parecer, né, do comportamento dela, com os colegas, com os professores, com a aprendizagem para o consultório. E às vezes a gente recebe essa criança no consultório, né? E a família diz: olha, a escola trouxe com essa informação, mas ele não faz, isso foi só um dia que ele fez. Não, Entendi. né, isso não ocorre, Não é né? Não é frequente. frequente, é um fato isolado, né? Não dá Uhum, para considerar que ele tem esse comportamento difícil, né? Não é uhum, todo dia. Então, essa negação, assim, de não ver que sim, que aquela criança está tendo comportamentos difíceis, que ela necessita de apoio, que uhum, primeiramente nós não vamos diagnosticar ela, nós vamos ter um olhar clínico, auxiliar ela, estimular ela a brincar, dar limites para essa criança, para a gente poder constatar se aquilo é TEA ou seria só uma questão de limites, né? Só uma uhum, questão de ensinar uma habilidade que ela ainda não aprendeu. uhum, Muitas crianças vêm para o consultório ali na faixa etária 4. Elas de casa vão para a escola, então elas enfrentam muitos conflitos. Elas tinham interação somente com adultos. Então uhum, agora, para elas conseguirem conversar, brincar com crianças, fica bem difícil. uhum. Então, Camila, e quais são as observações que a família precisa ter para que ela possa pensar em levar uma criança para um diagnóstico? Sim. Na questão, né, do TEA, a criança que ela não lida bem com a frustração, a criança que ela tem um atraso nos marcos do desenvolvimento. Ah, meu filho tem 4 anos e ele fala apenas palavras soltas. Isso não é esperado para uma criança que tem 4 anos. Então, essa criança ela precisa ser avaliada por um profissional da área da saúde, um pediatra, um neuropediatra, psicólogos, neuropsicólogos, né? Uma criança que ela tem interesses muito restritos e repetitivos, né? As famílias chegam no consultório, ai, meu filho faz 2 meses que ele olha somente um episódio da Turma da Mônica. E é Uhum, somente aquele episódio que ele coloca na TV. A gente tenta colocar outro, ele chora, ele grita, ele se joga no chão. É uma criança que não está conseguindo lidar com a frustração, porque ela tem uma rigidez cognitiva muito grande. Então, essa criança, ela precisa, né, chegar até o consultório para que ela possa receber essa ajuda, receber esse suporte, né? uhum. Tá, Camila. E
E com respeito àquelas crianças, por exemplo, que talvez lá sejam outros transtornos, né? Mas que acho que o pai precisa ele ter um pouquinho mais de clareza quando é autismo e quando é outra coisa. A criança não pode ouvir barulho, a criança não pode ouvir mastigação, a criança não consegue comer algumas comidas específicas. O que é isso? Essa criança, ela pode ter sim a questão do autismo, mas não só por esses critérios, ela também pode ter uma alteração sensorial, né? Que é Uhum, o estímulo, é como a gente recebe esse estímulo. Então, essa criança, ela tem ali uma seletividade alimentar, ela come 2, 3 tipos de alimento, por exemplo, ou até um pouquinho mais. Ela tem essa dificuldade com barulho por conta dessa alteração sensorial. uhum, Hoje uhum, nós temos muitas crianças nas escolas, nos ambientes de socialização, que usam os abafadores de ruído uhum. para diminuir o impacto desse barulho para elas. Tá, mas isso que eu tô te dizendo, na minha época isso não existia. Se existia, olha, eu não lembro de alguém dizer da minha infância que não gostava de barulho ou qualquer coisa assim. Era brincadeira, subir em árvore, andar de bicicleta, cair do carrinho rolimã, sabe assim, era, eu acho que a vida ela era muito mais lúdica. E por ser lúdica, nós não percebíamos esse tipo de comportamento, né? E eu acho que houve toda essa evolução tecnológica que tornou as crianças com mais dificuldade para socialização, inclusive, para brincadeira, inclusive. E eu sempre lembro de um fato que me chamou a atenção, e agora, e não é crítica nenhuma à questão da educação, né, nas escolas, mas, por exemplo, eu ouvi esse fato e aconteceu muito próximo a mim. A criança com 4 anos de manhã ficava como se fosse num berçário, assim, né, na Uhum, maternal, e à tarde tinha que dar uma parada porque eles tinham que ler um livro. Todo dia de tarde eles tinham que ler um livro, ou na continuidade, uhum. né? E aí a professora chamou os pais, chamou a mãe e disse que a criança tinha algum tipo de transtorno, porque ela não queria ler o livro. Ela queria brincar de carrinho, ela queria isso, era um menino. Aí eu fiquei pensando, mas, gente, aí também a gente está sendo radical. Porque qual é a criança de 4 anos que quer ler um livro? Na verdade, ela não lê, mas ela ouviu o livro, né? Qual é a criança que vai trocar ler ou ouvir um livro por brincar? É óbvio que ela quer brincar, mas ela já foi encaminhada para um diagnóstico. Nós também estamos errando nesse ponto, né? Sim, acontecem também muitos diagnósticos, né, que não são assertivos, por isso que eu sempre converso com as famílias que primeiro, quando a criança chega, ela precisa passar por uma avaliação clínica, ela precisa ser observada, a gente precisa levar em consideração a criança que veio de casa, porque ela não tinha essas interações, né, diferente de uma criança que ia na escola desde bebê, né, que ela já está acostumada com o ritmo da escola, né, com as outras pessoas, com as interações que ela tem naquele ambiente, né? Então, sim, a gente precisa ter muito cuidado com a questão do diagnóstico, né, para que as pessoas sejam diagnosticadas com algum transtorno, ela tem que fechar os critérios de diagnóstico do DSM, né, que é Uhum. o manual diagnóstico. Então, se ela não fechar aqueles critérios, ela não pode, né, ter esse diagnóstico. Não Então, é por isso, por uma questão, não é por tem que um ser um aspecto, conjunto de é um coisas. conjunto de coisas e não pode ser o parecer isolado de um profissional. Não Uhum. posso eu escrever esta criança, ela tem indícios do transtorno, não. Precisa passar pelo neuropediatra, fazer os exames, né, Uhum. que o neuropediatra vai pedir, passar pelo neuropsicólogo que faz uma bateria de testes e Uhum. aí sim essa criança é diagnosticada. Então, não Uhum. tem como ela ser diagnosticada com apenas um critério, Uhum. né? Uhum. Porque Uhum. isso não vai se caracterizar como um transtorno, né? Isso vai ter Uhum. uma dificuldade que ela tem, um traço ali que ela tem e que vai ser estimulado. Tanto é que hoje, né, felizmente, muitos neuropediatras, quando chegam crianças pequenas Uhum. no consultório deles, eles indicam. Ah, você vai fazer 10 sessões né, de terapia ABA, que hoje é a ciência mais indicada para o autismo, a análise do comportamento aplicada. A criança vai lá e vai fazer 10, 20 sessões. Depois ela vai retornar. E Uhum. aí vai ser analisado
para ver se ela tem os indícios do transtorno ou se era só uma falta de estimulação. Ou como tu disseste no início, uma falta de limite em casa. Isso. Em casa, a criança é deixada assim, ó, ela faz o que ela quer, a hora que ela quer, ela não tem limite para nada. Aí ela chega numa convivência escolar onde tem regras Uhum. e ela não sabe lidar com as regras, né? Então ela começa a resistir. E essa resistência pode ser em grito, pode ser em choro, pode ser até em violência com os colegas, né? E também é diferente. A criança que tem irmãos, por exemplo, ela vai ter uma atitude diferente daquela criança que é sozinha, porque ela já conviveu com outras crianças, então ela já tem mais uma vivência com outras crianças do que aquela criança que é sozinha. Também tem isso, né? Sim. Tudo isso tem que ser considerado na hora de um diagnóstico. Agora, te fazer outra pergunta que também me acho estranho. Tem gente com 50 anos, 40 anos dizendo que tem algum tipo de transtorno. Me fala sobre isso. Ou é mimados mesmo? Depende, né? Seria o mesmo caso das crianças. Essa pessoa que ela tem 50 anos, ela viveu em uma época que tu disse antes, uma época que não existiam esses diagnósticos. Que essa pessoa, ela não tinha esse boom de informações do autismo que a gente tem hoje ou de qualquer outro transtorno. Então, essa pessoa, ela não teve acesso à informação que nós, como adultos, temos hoje. Então, pode ser que essa pessoa, ela tenha... esteja dentro do espectro do autismo, mas, como eu disse, se ela fechar esses critérios diagnósticos, hoje o que acontece é que a gente encontra muitas pessoas que é até preconceituoso a gente falar, eu me pareço com o autista, eu faço tal coisa que a pessoa com autismo faz, né? Uhum. Sim, se pegar uma amostra da sociedade, sim, as pessoas podem ter traços, mas esses traços não fecham o diagnóstico. Esses traços não querem dizer que você tem autismo, né? Para você ter, você tem que passar por uma avaliação e tem que ter vários critérios. Então, muitas vezes as pessoas trazem, né, isso como sendo algo que está na moda, né? Algo que elas querem se identificar. Esses dias eu estava numa palestra com uma pessoa e a pessoa disse, ela disse um monte de coisa e tal, depois ela disse assim, desculpa, isso é o meu TDAH. Sabe, assim, parece que virou moda você ter algum tipo de transtorno, né? Enfim, então, e é complicado depois que foi diagnosticado, a família vem para casa com a criança, a família também ela vai ter uma orientação de como deve tratar, ou a criança deve ser tratada igualzinho às outras, com aqueles cuidados básicos, né, para a segurança. Antes do diagnóstico, né, eu sempre explico para a família, antes do diagnóstico, a criança, ela é uma criança e ela deve ser tratada como uma criança, mas o que ocorre? Dentro do TEA, essa criança, ela vai ter alguns comportamentos que as outras crianças não têm, como, por exemplo, alguns pacientes, eles vão de Uber até o consultório, né? As crianças típicas, elas podem ir de Uber e andar por todas as ruas do bairro, vão chegar no consultório, elas vão entrar tranquilas. Agora, a criança que tem TEA, que tem rigidez cognitiva, muitas vezes ela não aceita que o Uber entrou em outra rua. Ela vai talvez ela não vai gritar, não vai chorar, mas ela chega totalmente desorganizada. A gente percebe através da brincadeira, né? A dificuldade dela de se organizar, porque na cabecinha dela o caminho é aquele. Ela gravou, ela decorou, né? A criança, ela tem muita rotina, né? Algumas, nem todas, mas a maioria tem muito essa questão da rotina. Então, essas crianças, os pais, eles precisam de uma orientação específica, né? Muitas vezes os pais me dizem, o meu filho tá tendo muitas crises, né? Chora, grita, se joga no chão. Tá, por que essa crise ocorreu? O que aconteceu antes disso? É um brinquedo que eu não comprei, né? É algo que eu não dei. Tá, então vamos identificar se isso é uma crise ou se isso é uma birra. Porque antes do teu filho ter o diagnóstico, ele é uma criança e crianças fazem birra. Crianças se jogam no chão. Meu então nós pai não podemos dizer, colocar no autismo. Esse brinquedo não tem dinheiro para comprar agora, fica quieta, vamos para casa. Então tem isso, né? Porque as famílias precisam dar orientação de que a criança ela precisa ser cobrada também, que né, os comportamentos dela precisam de limite. Por isso que eu falei em manha. Eu acho assim que tem muita coisa que é
por serem mimados, na minha opinião, né? Que a gente confunde a criança mimada com a criança que tem algum transtorno. Porque ela bate no chão, porque ela grita, porque ela birra, porque ela quer aquilo, mas isso é criança. Sim, muitas vezes não é uma crise, né? Então, a gente tem que ajudar os pais, como profissional, a identificar o que é essa crise que gera, assim, uma desorganização naquela criança e o que é só uma birra, né? Que é como eu sempre falo no consultório, antes das coisas melhorar, elas pioram. Então, quando os pais fazem a entrevista inicial, eu já explico que é um trabalho conjunto entre o profissional, que sou eu, a escola, a família e a criança. Somente eu e a criança, a gente não vai ter evolução, porque todo o comportamento que a gente ensina lá na terapia, a gente passa para a família para que seja estimulado em casa também, né? Para que a família possa fazer ali com a criança. Senão muitos pais também pensam que a criança vai ir uma ou duas vezes, vai resolver o comportamento só indo na terapia. Eu ouvi esses dias, falando agora em família, né? Que até os 5 anos, uma criança que nasce com algum transtorno é muito alto, 80% o índice de famílias que se dissolvem. Isso é uma realidade? Isso é uma realidade que chega no consultório também, né? Muitos pais separados, porque a criança com TEA, ela tem sim suas demandas, né? É difícil de lidar com alguns comportamentos de algumas crianças e muitas crianças de um suporte moderado que precisam de auxílio para tudo, né? Então acaba que a mãe fica ali auxiliando aquela criança e deixa de fazer algumas atividades que antes ela fazia para ela mesma, né? Para o marido, para os outros filhos. E acaba que as famílias, às vezes, se desentendem, né? E chega, né? Muitas famílias que são separadas. E em sua maioria, quem chega para a entrevista inicial é as mães, né? É as mães. Pai é pouquíssimos pais que chegam, né? Que sabem passar informação sobre o desenvolvimento do filho, né? Que estão ali disponível para o tratamento. Normalmente, quem chega são as mães. Eu penso assim, se é que já não está acontecendo, né, Camila? É que nós vamos ter daqui um tempo também o abandono das crianças, que é quase uma consequência, né? O abandono desse tipo de criança, crianças atípicas, que vão estar dentro de lares, e aí? Aí o problema se multiplica, né? Porque o governo vai ter que ter pessoas capazes dentro dos lares de crianças que são abandonadas pela família, por qualquer motivo. Seja por violência, porque a criança foi tirada de dentro do núcleo familiar por causa de violência, seja por causa de algum transtorno que a família abandonou. Sim. Você já pensou isso no futuro? No futuro próximo? Sim, por isso que a gente tem que ensinar essas crianças, principalmente as que têm um suporte leve a moderado, que têm uma melhor condição a ser funcional, né? A poder ir para o mercado de trabalho. Dentro desse suporte leve e moderado, tu poderia dar algumas características? Na verdade, esse suporte, assim, quanto mais essa criança precisar de ajuda, maior vai ser o suporte dela. Então, hoje uma criança, por exemplo, que vem para a escola, não precisa de um monitor, consegue acompanhar a turma, ela vai ser um suporte leve. Agora, uma criança que eu preciso disponibilizar um monitor para essa criança, que ela não consegue se organizar, que ela tem um prejuízo na questão do coeficiente de inteligência, ela vai ser uma criança de um moderado, né? E aí nós temos as crianças também que são graves, que são não verbais, né? Que não se comunicam, né? Que são mais difíceis ainda de adquirir habilidades. Nossa, então não quero dizer um problemão assim, mas é uma situação severa que as escolas estão passando, que as famílias estão passando, consequentemente, né, que todos os profissionais da área de saúde também findam tendo que abraçar essa causa, né? Sim. Mas foi uma alegria ter você aqui. E antes de nós encerrarmos, né, o nosso podcast, queria que tu deixasse um recado, principalmente, né, para as famílias. Aquelas famílias hoje que tem uma criança dentro do seu seio familiar, que tem transtorno. E, inclusive, Camila, eu sei de casos de pessoas que têm
mais que uma criança, 2, às vezes 3 crianças dentro do mesmo seio familiar. Como é que vai trabalhar a vida dessas crianças? Como é que a mãe vai se organizar? Como é que os pais vão se organizar para conseguir dar uma vida saudável e lúdica para essas crianças? Então, acho que hoje as famílias precisam de suporte psicológico para poderem dar continuidade. Antes de encerrar, ainda queria te fazer a pergunta. Até esse transtorno, se trabalhado em conjunto, né, com essa equipe multidisciplinar de saúde, tem um tempo e que isso pode mudar, assim, meio que pré-determinado, ou é caso a caso? É caso a caso, mas se eu entendi ali a tua pergunta, a criança ela não vai sair de dentro do transtorno, né? Ela sempre é uma condição, né? Ela nasceu com aquela condição ali, foi diagnosticada e ela sempre vai ter o TEA. Porém, uma criança que não falava, ela tinha seus 2 anos, ela não falava, ela foi lá na equipe multidisciplinar, no psicólogo, no fono, né, terapeuta ocupacional, enfim, e aí ela hoje consegue se comunicar de uma forma funcional. Então, aquela criança, ela conseguiu atingir os objetivos dela. Se ela tiver uma outra demanda, ela vai trabalhar isso em terapia, mas se ela não tiver, ela pode sim ter uma alta, né? Claro, isso demora muito, porque é bem devagarinho para que essas crianças consigam adquirir essas habilidades. Mas sim, tem crianças que conseguem ali adquirir as habilidades. Tanto é que no suporte 1, né, muitas famílias chegam e dizem, nossa, a gente não percebeu, né? Porque os sinais eram muito sutis que ele tinha esse transtorno. Ah, sim. Porque muitas crianças, elas conseguem ser muito funcional, elas conseguem ir criando estratégias, né, para viver a vida, para interagir. Ah, isso é bom saber. Então, há uma evolução, há uma possibilidade de um crescimento com saúde à medida que a pessoa vai sendo atendida e vai dando respostas, né, para esse Sim. atendimento. Que bom isso. Mas também, se a criança ela é ignorada, por exemplo, a tendência também é piorar. A tendência também é piorar, porque ela tem, principalmente ali no marco dos 2 anos, que ela pode ter aquela questão da poda neural, e aí ela pode perder, porque no TEA também tem essa característica. O meu filho, ele falava tudo, e agora ele fala só algumas palavrinhas. Ele perdeu essa habilidade. Então, por isso que é importante a questão da terapia, para estimular as habilidades daquela criança, para que ela não tenha essa perda de habilidades. Para que ela não piore. Perfeito, perfeito. Então, obrigada pela tua participação. Deixa um recadinho para os nossos pais, nossas famílias. O recado que eu posso deixar para vocês é que prestem bastante atenção, né, na criança, né? Brinque com a criança, observe se essa criança ela brinca, né? Se essa criança ela tem alguma dificuldade, porque para além do transtorno, as crianças às vezes sofrem de outras questões, de questões emocionais, né? Que muitas vezes elas não chegam, elas não vêm assim para serem tratadas, e isso atrapalha o desenvolvimento dessa criança, né? Para que a gente possa cada vez mais ter adolescentes, ter adultos com um bom emocional, pessoas estruturadas, né? Que venham a colaborar na nossa sociedade, né? Porque enquanto sociedade a gente tem que ter essa preocupação de levar a informação, né? E de poder auxiliar um maior número de pessoas possíveis nas questões psicológicas também. Então tá, muito obrigada. Tchau, gente, até a próxima. Tchau.